Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você também, que nos acompanha através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Vamos ouvir a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos nossos irmãos. Já é Natal. É Natal sempre que duas mãos se apertam. É Natal sempre que alguém enxuga uma lágrima. É Natal sempre que as ofensas são esquecidas. É Natal sempre que uma flor desabrocha. É Natal sempre que uma esperança renasce. É sempre Natal nos olhos das crianças. É sempre Natal nos olhos dos que amam. Natal é amor. Graças a Deus. Agradecendo o concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores que aqui sempre estão junto conosco na sustentação de todos os nossos trabalhos. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Jesus, Mestre amigo, os sinos já ecoam dessa tua festa que é aqui comemorada na terra, no Natal. E quantos de nós nos perdemos no meio dessa festa? A gente pensa na decoração, a gente pensa na comida, mas quantas e quantas vezes, mestre amigo, tu bem nos entende as nossas dificuldades. Nós esquecemos justamente do mais importante, de você que é um aniversariante. Mas que a gente perceba, através da mensagem lida pela nossa irmã, nessa página de abertura, que fala sobre tanta coisa interessante que precisamos praticar. Mas somos nós que, diante de nós mesmos e no meio de nossas reflexões, estamos nos trabalhando para sermos melhores. Te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Como disse, já vem ecoando essa festa, mas quem dera se essa festa pudesse ecoar em nossos corações e em nossas mentes durante os 365 dias do ano. Mas estamos aqui e logo daqui a pouco ouviremos o Evangelho. Mas, mais uma vez, para nos ajudarmos a nos pontuarmos. Mestre amigo, somos eternos pedintes. Então estamos te pedindo para que essa reunião aconteça a contento. Que todos nós, como um grão de areia no meio dessa grande engrenagem, possamos ser bons porta-vozes da tua boa nova. Toca a fronte da nossa irmã Inês, que logo nos ofertará o estudo e as suas reflexões da noite de hoje. Obrigado por tudo. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Então vamos ouvir a nossa irmã Inês? Olá, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, no seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Hoje estamos tratando do item 18, os órfãos. Justamente nesse momento do Natal, em que tanto nos alegramos, e que as crianças também se alegram, falaremos sobre os órfãos, os abandonados da sociedade, que temos aos milhares, no mundo inteiro. Então, é uma mensagem do Espírito Protetor, de 1862, e, embora antiga, é muito atual, chama a nossa atenção para os nossos irmãos que não têm pais nem mães, para os considerados carentes, para os irmãos que vivem nas ruas durante os dias e, às vezes, durante as noites, conseguem um abrigo, mas não o seu lar. Aqueles que são literalmente abandonados, deixados para adoção ou até mesmo ao relento, os irmãos que fugiram de casa, os explorados pelos adultos, aqueles que não frequentam as escolas e os órfãos de pais vivos, e tantos outros, irmãos órfãos de consciência, de caridade, de sabedoria,
de compaixão. Vamos falar de todos os órfãos, porque essa mensagem trata-se de um apelo importante para todos nós, para que nos amemos uns aos outros, para que cuidemos uns dos outros, para que nos amparemos. E é importante pensar que, em relação aos órfãos, o Evangelho vai dizer para a gente, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, lá nas instruções dos Espíritos, o nosso irmão vai dizer: ó espírita, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então veja bem, já por tabela, os pais têm essa missão de fazer uma alma chegar a evoluir. Então, quando as crianças são abandonadas, os pais então faliram em sua missão. Então veja bem que aí já começa a coisa a ficar complexa, né? Porque uma criança abandonada não surge do nada, né? Ela tem pais, mas que por algum motivo não exerceu o seu mandato de cuidador, de educador, né? Enfim. Mas qual é a intenção de Deus que permitam que exista abandono? Deus permite que exista o abandono? Ou Deus nos permite utilizar o nosso livre-arbítrio a fim de que, com a nossa consciência, inteligência e moralidade já adquiridas, possamos exercer a função que Ele nos confiou? Não só função, mas missão. Então Ele respeita esse livre-arbítrio, Ele conta que a gente possa realizar essa tarefa, que a gente possa se elevar, que a gente possa despertar os bons sentimentos que todos nós temos e auxiliar uns aos outros. Não teria sentido, né, Jesus nos orientar: amai-vos, e a gente ignorar os nossos irmãos e humanidade, visto que estamos no planeta comum, todos para evoluirmos. Como é que as criancinhas órfãos vão evoluir? Não será com a nossa ajuda? Sim, vocês poderiam dizer: ah, mas está no karma dela que elas tenham de passar por isso. No dela ou no nosso? São questões, meus irmãos, a refletir. Por que até nos dias atuais existe abandono infantil? A gente poderia considerar que lá na época de Jesus, né, se o pai morresse em uma guerra ou fosse morto por descumprir uma lei, a criança ficaria em abandono, visto que a mãe, se não casasse, teria de ser escrava ou até cair em outra situação onde não poderia nem ficar com o filho. E aí o filho ficaria pela rua. Mas e hoje? O que será que faz a nós, tão elevados já em conhecimento, mas nem tanto em moralidade, abandonar os próprios filhos? São as mesmas imperfeições do passado, meus irmãos, que ainda não nos desfizemos delas, né? E os prejuízos para essas crianças são enormes, por isso que a dívida para a gente fica maior ainda. Porque a gente se exime da responsabilidade, mas não se exime das consequências. E aí é que está. Sem a proteção da família, a criança acaba sendo presa fácil nos adultos inescrupulosos que vão usar essas crianças para diversos fins. E a gente vê bem isso. Um adulto fica no campo e um bando de crianças cometendo pequenos furtos, sujeito à morte a qualquer momento e a agressões diversas, para que aquele adulto viva do produto desse furto. A criança vivencia situações de violência e aí aprende e desenvolve, gente, o desamor, o ódio, o rancor, a inveja, a tristeza e muita desesperança em relação ao ser humano, o homem e a vida. Se nós somos um modelo, que modelo estamos sendo? Se a referência de uma estrutura familiar,
Essa criança fica com seu julgamento totalmente prejudicado em relação aos fatos da vida, a outros comportamentos humanos. Fica muito difícil esse indivíduo depois fazer escolhas acertadas. E nós queremos cobrar escolhas acertadas em indivíduos que não tiveram nenhum modelo. É complexo. Não são apenas eles os responsáveis. É toda a sociedade. Essa criança acaba desenvolvendo a desconfiança em relação ao adulto, à vida, prejudica a sua simplicidade, aquela que Jesus falou, vinde a mim os pequeninos, pela sua simplicidade, mas vai embora a simplicidade, a docilidade vai embora, entra a malícia, a desconfiança, entra a agressividade, a belicosidade, as crianças querem bater, elas agridem porque são feridas, porque também são agredidas. Então, quantos adultos infratores nós teríamos de menos se a gente pudesse fazer o nosso papel? Será que já paramos para pensar nisso? Talvez elas nem existissem. Já viram jovens infratores? Que força, que amoralidade tem? Confiando em quem agem com tanta violência? Confiando em ninguém, em nada. Porque não tiveram, não receberam nada. Não receberam nada. Então, dão qualquer coisa à sociedade. Mas o nosso autor aqui, no Espírito Protetor, lembra para a gente que frequentemente a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e se pudesseis recordar, o que fazeis não é caridade, mas o cumprimento de um dever. Ah, sim, porque agora sabemos, que o Espiritismo nos diz que nós temos compromissos passados. E que quando estamos em uma situação próxima a ela, temos envolvimento com aquilo. E que aquela situação vai nos ajudar a alçar um pouco mais no nosso conhecimento, da nossa moralidade, logicamente, da nossa evolução, se a gente perceber, se a gente agir. As coisas que nos incomodam não são só para nos tocarmos. Elas existem para que a gente tome partido, para que a gente se envolva de fato e de direito nelas. A sociedade somos todos nós. Então, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Porque não há diferença entre os filhos de Deus, e Jesus também não fazia acepção de pessoas. Como é que eu posso condenar um abandonado se ele é um abandonado? Isso é, a vítima social. Não vitimado por Deus, porque a escolha do abandono não foi divina. Talvez tenha sido uma prova, até uma missão para aquele irmão tecnicamente abandonado, mas jamais abandonado por Deus. E aí a gente não pode dizer que se Deus marcou para não perder de vista. Isso é a falência moral e a nossa ignorância, com certeza. Não é nada senão isso. Mas quando a gente vai ajudar, que a gente não faça uma caridade, e o nosso irmão vai nos alertar aqui, que essa caridade não seja aquela que magoa o coração, e não aquela esmola que queima a mão de quem recebe. Porque a forma como a gente auxilia faz toda a diferença. Talvez vocês nunca tenham visto, mas as pessoas vão aos orfanatos e olham para as pessoas mirins como se fossem objetos. Esse não, muito bem. Ah, mas esse aqui tem uma deficiência. Não, esse aqui não vai combinar com a minha família. Outros ainda dizem, não posso adotar uma criança. Vai que vem com um gênio do mal, do crime. Oh, meus irmãos, quanta ignorância, nossa, quanta dureza. Por isso que isso ainda existe. E
me garante que dentro da nossa casa, no nosso berço mais querido, não nasce um meliante? Vocês acham que os nossos desajustados sociais não têm mãe? Nem pai? Não são filhos de Deus? Não são espíritos imortais? Não terão a bênção da reencarnação para se acertarem? Não tem ninguém quem chore por eles? Quem peça por eles? Não tem um espírito protetor? Um anjo guardião? É claro que tem, mas foi o mesmo livre-arbítrio que os fez chegar naquele caminho. Mas todos nós teremos chance. Então é importante a gente pensar nisso, que não é porque existem órfãos que eu vou cruzar meus braços. Alguma coisa eu posso fazer. Um pedido, uma prece, enganjar no voluntariado, contar histórias, curar feridas, ensinar o beabá, dividir minha fortuna, dividir minha consciência, minha saúde, meu conhecimento doutrinário. Puxa, tanta coisa eu posso fazer. Posso até não tirá-lo da instituição, mas vou visitá-lo. Deixo um pouco de esperança. Oriento. Consigo uma vaga de emprego, de jovem aprendiz. Dou bons exemplos. Falo sobre a vida. Isso tudo ajuda. E aí o autor vai escrever assim, dai com ternura, juntando ao benefício material o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo, aquele que a gente dá no Natal, aquele embrulho bonito que a gente faz no Natal, aquele sorriso que a gente leva no Natal, aquele abraço carinhoso, aquele panetone embrulhadinho, aquele lanche gostoso. Que não seja apenas no Natal, mas que esse Natal ressoe em nosso coração como um compromisso. Porque o aniversariante de dezembro chegou em condições precárias, fugitivo, ignorado, mas não abandonado, iluminado, protegido por Deus, pela espiritualidade, chegou de mansinho e reformou a nossa consciência. E hoje a gente está aqui refletindo sobre isso. O que vamos fazer com os nossos pequeninos? Vamos auxiliar sem criticar, vamos ter consideração e respeito, não apressadamente. Vamos aos poucos, porque corações dolorosos são difíceis de serem tocados. Não vamos querer tudo rápido, como se a gente quisesse resolver tudo à última hora, porque nem nós deixamos um hábito facilmente. Não vamos impor condições. Não temos o direito de julgar, de exigir. São nossos irmãos em humanidade, não temos a sua posse, tem o seu domínio. Nós podemos amenizar a situação auxiliando sempre, mas nunca sobrecarregando de outras dores emocionais, de cobrança, de paga, de reconhecimento. Pois, como o próprio irmão nos diz, talvez já tenhamos tido compromisso com esses irmãos. Então, só estamos fazendo o nosso dever. Dessa forma, vamos estabelecer vínculos de simpatia, de gratidão, de afetividade entre nós, tão necessários à vida, à saúde física, psíquica, espiritual. É muito importante que a gente ofereça às crianças nossas melhores ações, nossas orações, nossos pensamentos e sentimentos, tudo a seu favor, contribuindo para uma sociedade melhor, mas sobretudo, já e agora, para o nosso bem-estar. Eu vou ler uma passagem aqui do livro Sublime Cemitério, ainda dá tempo, gente? 5 minutos. Uma mensagem de Benedita Fernandes, que está no capítulo 4 do Sublime Cemitério, que é esse livro aqui, ó, da fé, muito bom, por sinal, e que fala assim, emergência para a criança, quer dizer, urge uma ação. Esse problema de emergência, o menor
abandonado deve ser atendido por todas as pessoas criteriosas, visando-se a solucionar com urgência. Enquanto não se empreenda uma campanha clarificada pelas luzes do Evangelho, com os altos objetivos de erradicar-se a indiferença da sociedade em relação à orfandade infantil, aqui incluídos que são de pais vivos, a bem pouco ficam reduzidas as expressões de ventura que a maioria pretende usufruir. A questão decorre do inditoso hábito do egoísmo que aprisiona o homem, lavrando desordenado em torno de si mesmo, a detrimento dos demais. Buscam-se valores para a garantia da família, o equilíbrio da ordem e prosperidade comunal. Todavia, se a criança não passar a meta urgente, os esforços relevantes que se empreendam redundarão inoperantes. Assustadoramente se multiplicam as escolas do crime e da corrupção nos guetos da sordidez e nas vielas do vício, escorregando para as avenidas largas do conforto e multiforme agressão com que se desforçam os apaniguados do abandono, que se nutriram à distância com o alimento do ódio, da inveja, recolhido nos depósitos de lixo, do desperdício social. Intoxicado pelos vapores do desespero que foram de cedo delegados, arregimentaram os recursos da insânia para sobreviver, guinando-se às posições de desregramento em que se sobrenadaram, aguardando a oportunidade do esforço. Inútil aponta-se o drama trágico em que vegetam, sem que se responsabilizem todos pelas transformações das causas que o geraram, atendendo-nos liminarmente em emergência e a longo prazo educando-nos. Qualquer técnica assistencial retardada resultará em perigo multiplicado. Todo investimento, e ninguém se pode eximir do dever de ajudar, aplicado ao rumo do menor em abandono, é de alta valorização, porquanto seus juros demandam a eternidade. Quando se atende a um órfão, assegura-se um lugar para um homem no futuro. Mas quando se permite que ele rasteje nos lóbregos sítios em que sobrevive por culpa de todos, arma-se um bandido para a intranquilidade geral. Negativo, os métodos policiais coercitivos, infelizes, os ajuntamentos em reformatórios e as punições exorbitantes pela pancadaria desenfreada e o sadismo costumais, tais produzem esquizoides violentos, alienados, em degeneração apressada, animais em fúrias contida, aguardando o ensejo. O amor, porém, aliado aos recursos educativo por todos os meios hábeis, cuidará desses sêmios da humanidade, fará que se esfloreçam na terra os jardins de paz com abençoados frutos de felicidade a que todos almejamos. Benedita Fernandes, que tanto trabalhou pela infância abandonada, que também foi abandonada pela sociedade, mas que não por Deus e pela espiritualidade assombou para a espiritualidade em grande estilo. Então, meus irmãos, carece urgentemente de nós nos responsabilizarmos pelo nosso futuro espiritual. Esses irmãos que padecem e que desencarnam serão nossos pais, nossos avós, nossas mães, tios, primos e filhos queridos. Quando desencarnarmos, percebermos o equívoco, vamos implorar a Jesus a oportunidade de tê-los nos braços e fazê-los acender a luz. Eu dei sorte. Jesus, misericordioso, me trouxe junto a Deus aqui e eu cheguei no planeta por uma mãe e fui educada por outra. E graças a Deus,
tive a oportunidade de fazer o mesmo por 2 netos também abandonados. Mas a misericórdia de Deus é enorme e nos ensina. Todos nós podemos ajudar, de uma maneira ou de outra. Em uma única existência é possível que a gente aprenda, cresça, evolua, ajude, se transforme. Então, se queremos uma felicidade já nessa existência, devemos trabalhar por ela. Porque na parte espiritual, vamos trabalhar muito mais, aguardando na fila o retorno a essa mesma oportunidade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos e que o amor de Deus faça abrandar os nossos corações e as nossas durezas que ainda possuímos. Feliz Natal para todo mundo. Graças a Deus pela oportunidade, né? Mais uma, como todas as noites de terça-feira nós temos, entre outras tantas que a casa oferece, de fazermos reflexões com as páginas do Evangelho. Mestre amigo, já vamos terminando esse nosso primeiro momento de nossa reunião e agradecidos estamos por tudo que está sendo nos ofertado. A página, estudo, os fluidos que aqui estão sendo manipulados. Já aqui no salão, grande quantidade de irmãos trabalhadores do invisível estão a socorrer-nos, a cada um de nós a seu turno. Graças te damos hoje e sempre. Graças te damos por sua vida na terra. Graças te damos que em meio às nossas tantas dificuldades morais, nós ainda guardamos um tempinho, nem que seja uma vez por ano, para lembrarmos com um pouco mais de força de você. Pelo menos muitos de nós. Nunca vamos generalizar. Mais uma vez te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona, hoje e sempre, a cada microsegundo. E muitas das vezes, nós nem percebemos. Esteja junto a cada um, irmão médio, passista, que logo estará atuando nos grupos, que todos, mais uma vez, todos nós, possamos ser bons porta-vozes da Tua boa nova. É Natal, já é Natal. Natal, nascimento e renascimento. Que façamos, que envidemos um grande esforço para estarmos fazendo com que você renasça sempre em nossas mentes e nossos corações, pois você está sempre no meio de nós. E assim, sob a Tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Teu Natal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala.